Bom, pessoal, agora vamos para a resolução das questões, tá certo? A gente vai agora resolver as questões. Cadê? Deixa eu só achar aqui o arquivo. Pronto. Eu separei algumas questões aqui que tivessem a ver com o tema clima. Lógico que o Enem, ele procura, né, mesclar todos os assuntos da geografia, então não tem tantas questões assim sobre clima, mas tem questões desde 1998 que eu fui pesquisando, eu consegui pegar umas 8 questões bem bacanas. Tinham mais, né? Só que eu tentei pegar algumas que eu achei que tinham um nível de dificuldade maior para vocês, tá bom? Então a gente vai trabalhar umas questões que tem um nívelzinho um pouquinho maior, certo? Começando aqui, né? Enem 2019, que foi o Enem que a boa parte de vocês que estão no terceiro ano hoje fizeram, então acho que vocês devem ter se assustado um pouco com as questões, né? Não ter esperado tanta geografia física como a gente está vendo agora. Vamos ver aqui, né, o textinho. Os moradores de... Bom, não sei como falar o nome dessa cidade, só sei que é ali no Alasca, tá certo? 2 meses, passaram 2 meses quase totalmente na escuridão. Os habitantes desta pequena cidade do Alasca, no estado dos Estados Unidos mais ao norte, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4 mil habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do sol ocorrerá no dia 23 de janeiro de 2019, às 13 horas e 4 minutos, no horário local. Então, assim, eles passam aí 2 meses, quase 3 meses no escuro, né? Se vocês ouvirem algum barulho aí, vocês ignorem, tá, pessoal? O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela. Veja bem, ele está falando aí de uma cidade que fica no hemisfério norte, que fica ao norte de um dos países mais ao norte, que é os Estados Unidos, né? Então, a gente está falando aí de um fator latitudinal, pessoal. A gente está falando de uma cidade que, devido à condição latitudinal, passa vários meses sem ter a possibilidade de ver a luz do sol, tá bom? E quanto mais ao norte você vai, ou mais ao sul você vai, essas condições se tornam normais, tá certo? A gente que mora em regiões equatorianas, nós não temos essa possibilidade de ver um mês inteiro sem observar a luz do sol, 2 meses inteiros, porque a gente tem a distribuição regular da luminosidade ao longo do dia, ao longo do ano. Mas essas pessoas que estão mais aos extremos, né, mais ao norte, mais ao sul, não tem essa possibilidade. E aí, mais uma vez, devido à inclinação da Terra, o fator latitudinal vai ser predominante nesse caso. Então, o item correto é o item D, tá certo? Continentalidade, maritimidade são as influências nos ventos, ventos secos, ventos mais úmidos, né? Brisas úmidas que vêm do mar, ventos secos que vêm do continente, tá certo? A longitude são aquelas linhas verticais que vão ajudar você a compreender os fusos horários, né? Então, já não é o que a gente quer saber. E a altitude é o tamanho do relevo, tá, pessoal? Então, não é nenhuma dessas alternativas. A alternativa correta é o item D. Enem 2019. Essa imagem aqui é um pouquinho complicada, mas o que está de branco, galera, são as massas de ar, as nuvens, né, as perturbações atmosféricas. E aqui nós temos em cinza os continentes e o que estaria de preto seria, no caso, os oceanos, tá bom? Qual característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado? Item A, cobertura vegetal, o porte arbóreo. Observa aqui, né? Nós estamos falando de uma perturbação atmosférica, de grandes massas de ar, e o nome da própria imagem está falando trajetória de ciclones tropicais.
Será que a cobertura vegetal com porte arbóreo tem a ver com a trajetória dos ciclones tropicais? Não tem a ver, né, pessoal? Então a gente já desconsidera isso aí. Barreiras orográficas com altitudes elevadas, montanhas, serras. Essas condições geográficas aí são predominantes para mudar, definir as trajetórias de um ciclone? Também não, né? Pressão atmosférica com diferença acentuada. Essa sim é a resposta correta. A pressão atmosférica, ela é fundamental na formação de ciclones e também na sua trajetória. Regiões de baixa pressão, geralmente, são regiões que não possuem tantos ciclones, mas quando você vai para regiões de alta pressão, você já tem a formação de ciclones, né? Pensa aí, região dos Estados Unidos, região do Japão, são regiões que estão mais ao norte, são regiões que estão mais acima do trópico, né? Digamos assim. Então a gente vai ter ali mais influência, tá certo? Dos ciclones acontecendo por conta da pressão tá aumentando, né? Tá subindo a latitude, a pressão vai aumentar, certo? Aí o item D, superfície continental com refletividade intensa, isso aqui no caso seria o albedo, né? Questão da refletividade da superfície. Correntes marinhas com direções convergentes. Talvez você pudesse ainda, né, marcar correntes marinhas, porque você pensar, pô, correntes quentes, talvez, né? Já que a professora falou que as águas têm que ser quentes, então a corrente marítima quente pode ser uma influência para a formação de ciclones e tal. Você poderia, né, de marcar essa questão, mas tá bem na cara aqui que o item correto seria pressão atmosférica. Tá bem na cara para você que revisou o conteúdo de clima, tá? Então, não se ofenda você que não revisou o conteúdo de clima e não sabia dessa informação. Estou falando para as pessoas que lembram do conteúdo ou que revisaram o conteúdo, ok? Vamos partir aqui. Deixa eu só descer esse negócio. Minhas habilidades com computadores são assim maravilhosas. Eu aqui fiz um pequeno erro de digitação, mas tudo bem, vocês me perdoem, tá certo? Vamos ver aqui o texto. Essa questão aqui é uma questão que eu considero difícil, certo? A primeira vez que eu vi ela, eu fiquei meio em dúvida, assim, eu fiquei meio, sei lá, o que eu marco. Mas aí depois, eu indo com calma e observando bem as imagens, aí eu pude marcar a opção correta. Mas vamos aqui ao texto. Texto 1. Há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Então, está falando aqui de água. Desde o começo de 2014, o sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. Uma região do Brasil que é famosa por ter muitas chuvas, por ter água em abundância, né? Você pensa aí São Paulo, a terra da garoa, tá certo? De repente, um ano não chove, tem uma seca, a galera passa por uma grave crise hídrica, né? E aí eles sentem na pele que os nordestinos passam quase todos os anos. Foi meio que assim, de tanto eles falarem mal da gente, eles acabaram sentindo na pele o mesmo problema. Texto 2, dinâmicas atmosféricas no Brasil. Esse texto aqui, ele vai ser importante para vocês tentarem entender um pouquinho do que tem abaixo nessa imagem. Elementos relevantes ao transporte de umidade na América do Sul, a leste dos Andes, pelos jatos de baixo nível, frentes frias e transporte de umidade do Atlântico Sul. Assim como a presença da Zona de Convergência Atlântico Sul, as ACAS, né, para um verão normal e para o verão seco de 2014. A representa o centro de anomalia de alta pressão atmosférica. Isso daqui, pessoal, é o que ajuda a galera a responder a questão. Eu vou marcar isso aqui. Eita, que merda aqui. Pronto. Eu vou marcar isso daqui porque é isso que ajuda a galera a responder a questão. É isso aqui, ó. Tá meio que no texto a resposta e a pessoa às vezes não se atenta para isso, tá? Então, vamos descer aqui. Observa, eu tenho aqui
América do Sul. No verão normal, América do Sul na seca de 2014, tá bom? Vocês estão vendo aqui, né, que o jato de baixo nível vem do Atlântico, passa pela Amazônia, pegando água ali, a umidade, pá. E ela não bate na Cordilheira dos Andes, ela vai direto para a região sudeste. A mesma coisa aqui, né, eu tenho fluxo oceânico atlântico, Parará, a frente fria vindo do lado do sul, tá bom? E eu tenho aqui a junção desses três elementos formando as acas, tá bom? Região de solo úmido, muita chuva, o solo vai ser úmido. No verão de 2014, olha aqui a zona A, solo seco, né? O solo ficou seco. O jato de baixo nível passou pela Amazônia, mas ao invés de fazer a sua curva habitual indo para o sudeste, ela bateu lá na cordilheira, tá certo? E aí foram formadas nuvens, aqui massas de ar. Essas massas de ar receberam o fluxo oceano Atlântico e elas desceram seguindo aqui a trilhazinha da Cordilheira dos Andes, tá certo? E aí a frente fria chegou, não encontrou as acas, tomou o rumo dela de sempre. E aqui ficou seco, tá bom? Aqui nós temos a letra A região A, representando o centro de uma anomalia de alta pressão atmosférica. Uma anomalia de alta pressão atmosférica. Lembrem bem disso. Vocês lembram lá quando a gente estava trabalhando conteúdo de pressão atmosférica, a gente viu que as regiões de alta pressão atmosférica têm uma baixa temperatura, né? Então, alta pressão atmosférica, baixa temperatura. Baixa pressão atmosférica, alta temperatura, tá certo? Regiões com temperaturas quentes vão ter uma baixa pressão atmosférica, logo não vai ter muita densidade. Não vai ter muita densidade naquela região. Regiões com alta pressão atmosférica vai ter um ambiente, uma temperatura mais baixa. Logo vai ter densidade, né, na questão molecular do ar atmosférico, né? E aí, pessoal, devido à alta pressão atmosférica que se formou nessa zona A que nós estamos representando aqui nessa figura, é que ocorreu a seca, tá certo? As regiões de alta pressão atmosférica, elas mandam ventos. Elas meio que dizem assim, ó, vento, você vai para lá, vento, você vai para cá. Elas não recebem, elas não chamam os ventos para ela. Então, as nuvens não vão vir, tá certo? Regiões de alta pressão atmosférica, meio que elas mandam as nuvens embora, tá bom? E aí, devido a isso, é que se formou a seca, né? Então, vamos ver aqui as alternativas, tá certo? De acordo com as informações apresentadas acerca de 2014, no Sudeste, teve como causa natural a constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas. Chuvas convectivas são aquelas chuvas rápidas, né? Então, nós não estamos falando de chuva convectiva, nós estamos falando de chuvas que ocorrem num período regular, né? São chuvas que tem que acontecer ali, não é uma coisa sazonal. Formação de anticiclones impedindo a entrada de umidade, certo? Então, essa aqui é que seria o item correto. Formação de anticiclone. Não sei se vocês viram o vídeo que eu fiz explicação, né, sobre elementos climáticos, sobre a climatologia, né, o conteúdo de climatologia. Eu fiz um aulão bem resumido para vocês antes de gravar esse vídeo aqui. E a gente viu, né, que anticiclones são formados por regiões de alta pressão e ciclones por regiões de baixa pressão, tá certo? Então, a gente vai ter aqui, né, o item correto sendo a formação de anticiclone impedir a entrada de umidade. A presença de nebulosidade na região da cordilheira. Algumas pessoas marcaram esse item, né, achando que, observando aqui a imagem dessa nebulosidade aqui, né, por conta dessa nebulosidade aqui não aconteceu as acas, mas na verdade a nebulosidade aqui é uma consequência, né, da alta pressão que se formou, logo o jato de baixo nível não chegou aqui, tá certo? Avanço de massas polares para o continente. Essas massas polares, elas
elas fazem parte dessas frentes frias que chegam, né? Então, as frentes frias, elas vieram normalmente. Baixa pressão atmosférica no litoral. A baixa pressão é a condição normal para acontecer as águas, tá bom? Como não teve baixa pressão nessa região aqui, ó, vocês estão vendo que essa região compreende o continente, compreende o litoral e o oceano, né? Então, baixa pressão, ela tem que acontecer nessa região aqui, ó, litorânea, principalmente, porque não tem serras aí, né? Não tem outros fatores que vão influenciar numa pressão alta aqui, né? Aqui é região de alta pressão, ó. Isso aqui é região de alta pressão, comumente falando, né? E aqui a pressão, ela ficou alta, ela mudou. Então, é uma anomalia, tá certo? Uma anomalia grave, inclusive, com a região que não tem costume de ter isso, tá certo? Então, o item correto aí, item B. É uma questão difícil, né? Uma questão chatinha? Com toda certeza, é uma questão chatinha. E aí vocês precisam ter um conhecimento, sim, um pouquinho maior, ou ler atentamente a questão e observar isso aqui, né? Talvez isso aqui pudesse salvar você. Mas é uma questão que requer que você tenha um conhecimentozinho de elementos climáticos e principalmente, né, dos climas e como eles se comportam no território brasileiro, tá certo? Geralmente a maioria de nós quando chega no terceiro ano não lembra de nada disso. Então é importante vocês revisarem, tá? Outra questão difícil aqui do Enem, em 2018. A presunção, quer dizer, de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha planície, né, uma região baixa, tá? É corroborada pelo fato de que ela é coberta por acúmulos superficiais, tais como massas de areias, camadas de cascalhos e seixos, e pela ocorrência generalizada de concreções, quer dizer, ferruginosas, que formam uma crosta laterítica, denominada canga. Isso aqui é um texto técnico, né? É provável que vocês leiam e não entendam porcaria nenhuma do que está sendo dito aí, certo? É provável. Mas vamos lá. Qual tipo de clima favorece o processo de alteração do solo descrito no texto? Ele está falando de um solo que passou por alteração. Se eu estou falando aqui de região de chapadas e chapadões, eu vou pensar em que região do Brasil? A região ali do centro-oeste, daquela região do Cerrado brasileiro, tá certo? E aí ele está dizendo que essas regiões, elas, antes de se tornarem regiões mais altas, digamos assim, né, serem esses chapadões dissecados, tá bom? Eles possuem uma formação de acúmulos de areia, né, de coisas que vêm de regiões mais baixas, tá certo? Qual tipo de clima favorece o processo de alteração do solo descrito nesse texto? Vamos lá. É um clima árido com déficit hídrico, não tem quase água, chuvas escassas, né? Poderia ser? Quem sabe? Talvez esse fosse um item que a maioria das pessoas marcasse, né? Nós estamos falando aí de um clima subtropical. Pessoal, o clima subtropical só ocorre na região sul do Brasil, certo? Lembra lá do Rio Grande do Sul, lembra lá do Paraná, tá bom? Então, assim, subtropical na região centro-oeste não rola, tá bom? Temperado, o Brasil não tem clima temperado. Clima temperado é uma condição das regiões temperadas ali do norte, na Europa, tá certo? Então, não faz parte da nossa realidade aqui no Brasil. Tropical com sazonalidade de chuvas, esse seria o item correto, tá certo? Um clima tropical, clima quente, tá certo? Que possui ali uma chuvas que ocorrem de forma sazonal, ocorrendo assim a formação dessas massas de areia, esses cascalhos, tá certo? Ocorrendo essa formação de sedimentos através de um temperismo químico. O item é equatorial com pluviosidade abundante. A região do Brasil que tem um clima equatorial com muita chuva é a região que compreende a floresta amazônica, né? A região norte do nosso país, pegando ali um pouquinho do Mato Grosso, né? Mas nós estamos falando de regiões de chapadas e chapadões, então já não é compreendido por essa camada de floresta amazônica, até compreendida pelo Cerrado. Ok? Então a gente já vê aí que é o item D. Questão 5. Vamos ver aqui. Mínimas
na quinta-feira, dia 28 de 8 de 2014. Esse é um mapa do Brasil mostrando a temperatura mínima de cada estado brasileiro no dia 28 do 8, tá? Vamos observar aqui, fazer algumas observações. O estado do Ceará teve a mínima de 23 graus, né? Então tava quente. Pra gente já é tipo meio frio, né? Mas é quente, tá, pessoal? A mínima aqui mesmo é 4 graus, né? 9 graus, até 11, digamos assim. São temperaturas mais frias, tá, pessoal? Mas assim, o Brasil, a maioria dos territórios, né? Nossas mínimas são quentes. Ainda assim são quentes, né? Beleza, nós observamos aí que cada estado está sendo representado com temperatura mínima no dia 28 do 8. Aqui nós temos a figura 2, umidade relativa do ar por região do Brasil. Então, na região norte, nós temos uma umidade aí de 60% a 70%. A região nordeste, de 90% a 100%. Então, a umidade estava lá em cima no nordeste. Centro-oeste, de 55% a 65%. Sudeste, de 65% a 75%. Ai, meu pai. Cadê o negócio? E o sul, de 90% a 100%, assim como o nordeste brasileiro. Umidade lá em cima, né? No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões Nordeste e Sul? Qual foi o fator? Tá certo? O fator climático determinante aí para que a umidade do Nordeste e do Sul tivesse tão alta, pessoal. Nós vemos aqui, né, nessa questão, que o item correto de cara é a massa de ar, tá? De cara é a massa de ar. Não é porque tá com uma fonte menor, tá, pessoal? Mas observa que o item A é o fator da altitude que forma barreiras naturais. Se você for pensar a região Nordeste, boa parte da região Nordeste é feita de depressões, né? Então, naturalmente, são regiões mais baixas, regiões mais áridas, né? Então, a altitude aqui não é o fator predominante, tá? A vegetação que afeta a incidência solar, nós estamos vendo aí duas vegetações que são muito diferentes, Caatinga e Araucariapampa, né? Que ocorre lá na região sul. Vegetações muito diferentes e que influenciam o clima de forma totalmente diferente. Agora, quando você pensa massa de ar que provocam precipitações, isso é uma coisa que pode ocorrer nos dois, né? Que é igual, que pode ser igual para os dois, né? Então, a umidade do ar, a quantidade de gotinha de água, entenda bem, a quantidade de gotinha de água que tem no ar está existindo nessa situação, está de 90% a 100%, porque houve a influência de uma massa de ar que provocou grandes chuvas nessas regiões, tá certo? Aí sim, é o item correto, o item C. Correntes marítimas que atuam na troca de calor, o item D? Não, né, pessoal? Continentalidade que influencia na amplitude de temperatura. Está falando aqui de vento seco que circula no continente? Não, né? É o item C mesmo, não tem nem o que discutir. Sexta questão. Eu estou falando assim como se fosse tudo muito fácil, né? Mas eu entendo que para vocês é mais difícil, pessoal. Enem 2017. A gente está vendo aqui, né? Como se fosse tipo um climograma. Temperatura de menos 10 a 50 milímetros, né? Da precipitação, da chuva, de 0 a 100 meses de janeiro a dezembro, ok? E a linha aqui passando, né? Essa linha aqui no mês de janeiro, a temperatura está menos 10, né? Então, a precipitação aqui está na faixa dos 40, na faixa dos 20, quer dizer, perdão. Na faixa dos 40 mesmo, né? Que é o lado do milímetro, né? Pois é, na faixa dos 40, a precipitação. Aí vai subindo a faixa da temperatura, não é isso? Aí você vê que a temperatura aqui no mês de julho está entre 10 e 20 graus. O índice pluviométrico já aumentou, né? Está entre 80 milímetros, 80 para 100 milímetros, né?
Então, vamos observar aqui o mapa. A gente já entendeu o climograma, agora a gente vai entender o mapa. O mapa está mostrando Moscou, Barcelona, Mumbai, Cidade do Cabo e Sydney, tá bom? Mumbai, Índia, Barcelona, Espanha, Moscou, Rússia, Cidade do Cabo, África do Sul e Sydney, na Austrália. As temperaturas médias mensais e as taxas de chuva, né? Pluviosidade expressas no climograma apresentam um clima típico da seguinte cidade. A gente vai pegar aqui as coisas mais extremas, tá? Nós estamos vendo aqui que no mês de janeiro, essa cidade, que nós vamos descobrir aqui nos itens qual é, fez menos 10 graus. E não teve chuva nenhuma, tá certo? As nuvens estavam com água tudo congelada. A água tudo, né? Não teve chuva, não teve precipitação. Chegou o mês de fevereiro, parará, março, já foi, opa, já foi esquentando no negócio. Abril, maio, junho, julho. Aí você observa aqui que o mês de junho e julho tem temperaturas mais altas e uma chuva um pouco maior, né? Uma chuva um pouco mais abundante. Daqui já dá para você matar que está se tratando de uma cidade que fica no hemisfério norte. Porque se está aumentando as chuvas é porque está no verão, está chegando o verão. As chuvas elas ocorrem no verão, né? Na maioria dos climas. Então, observem aqui. Se eu estou falando de uma cidade que está no verão, eu já vou descartar Sydney e Cidade do Cabo. Tá certo? Porque junho e julho, verão, só acontece no hemisfério norte. E Cidade do Cabo e Sydney, então, no hemisfério sul. Então, a gente, ó, corta esse. Barcelona é uma cidade que é influenciada pelo clima mediterrâneo, que é um clima especial, é um clima que tem... Ele é próprio da região que compreende o mar Mediterrâneo. A gente vai ver algumas coisinhas parecidas aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Mas Mediterrâneo mesmo tem que estar próximo ali do Mediterrâneo. Ele parece com o semiárido, tá bom? Mas existem espécies de plantas que só ocorrem lá. E essas regiões, o inverno também ocorre precipitações. No inverno ele pode ocorrer chuvas, tá certo? E Barcelona é uma região que é influenciada pelo clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo ele é mais quente, então não faz muito sentido. Barcelona tem menos de 10 graus, tá certo? O frio de Barcelona não chega tanto, tá bom? O inverno de Barcelona não vai chegar tanto. Tá na região mediterrânea. Mumbai, nós estamos vendo aqui que a linha do Equador vai passar um pouco perto dela, né? Ó, a linha do Equador é mais ou menos aqui, tá certo? Então, é uma região que está mais próxima da linha do Equador. Menos 10 graus também não é uma temperatura característica dessa região no inverno, tá certo? Podemos pensar em temperaturas um pouco mais altas. Agora, quando eu penso aqui em Moscou, na Rússia, opa, alta latitude, tá certo? É um país que possui todos os fatores, né, possíveis para mostrar que o clima é mais predominante para o temperado e para o frio de altitude, né? Então, quando eu penso aqui, ó, essa cidade no inverno, janeiro, hemisfério norte, inverno, tá? Tem menos 10 graus, e aí a gente vai perceber uma densidade pluviométrica maior nos meses do verão, e a pluviosidade não é tanto assim, né? 80 milímetros e tal, ok? Então, pessoal, o item correto aqui vai ser Moscou, certo? Moscou, na Rússia. Esse sim vai ser o nosso item correto. Item E, certo? Vamos lá, mais duas questões, nós estamos acabando. Enem 2005. Eu fui buscar longe, viu, essas questões. A água é um dos fatores determinantes para todos os seres vivos, mas a precipitação varia muito nos continentes, como podemos observar no mapa abaixo. Né? Vamos olhar aqui, tá bom? Primeiro esse quadrinho, latitudes e hemisfério. Latitude que
60 graus, hemisfério norte, temperatura média 0. Latitude 30 graus, hemisfério norte, temperatura média 10. Latitude 10 graus no hemisfério norte, temperatura média 24. Tá ficando assim, mais tropicalzinho, né? Um clima mais quente. 10 graus, hemisfério sul, 28 graus a temperatura média. Já é um clima aí bem quentinho, né? 30 graus sul, 14 graus, 60 graus sul, 9 graus. Já estamos chegando numa condição mais fria. Aqui o mapa, né? Não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas o que está de cinza tem assim, abaixo, precipitação anual abaixo de 250 milímetros, tá bom? Regiões aqui de cinza tem uma precipitação anual abaixo de 250 milímetros. E as regiões de preto acima, uma precipitação de 1.500 milímetros, tá certo? Então, é uma precipitação grande. A gente vê aqui na questão anterior, a Rússia tem uma precipitação muito pequenininha comparada a essas, né? Bom, pessoal, entendemos, né, que as regiões equatoriais vão ter uma precipitação muito maior de chuva. Ao examinar a tabela de temperatura média anual em algumas latitudes, podemos concluir que as chuvas são mais abundantes nas maiores latitudes próximas do Equador. Por quê? Por que elas vão ser mais abundantes? Item A. As grandes extensões de terra fria das latitudes extremas impedem as precipitações mais abundantes? Não seria esse o item correto, né? Grandes extensões de terras frias das latitudes extremas impedem a precipitação, né? Fica parecendo como se a condição da latitude influencia, óbvio, né? Quanto mais alta a latitude, menor vai ser a precipitação, porque não vai ter um clima quente, né? Então não vai ter muita evaporação, transpiração, evaporação de água. Logo, não vai ter muita formação de nuvens. Mas aqui a gente tem que lembrar que ele está perguntando, né? Como a gente pode afirmar, né? Podemos concluir que as chuvas são mais abundantes nas maiores latitudes próximo do Equador. Por que elas vão ser mais abundantes no Equador, próximo ao Equador? Porque as terras frias têm uma latitude maior? Não tem nada a ver com as terras frias. Nós estamos falando de Equador, certo? Item B. A água superficial é mais quente nos trópicos do que nas regiões temperadas, causando maior precipitação. Algumas pessoas poderiam marcar o item B, tá certo? Acreditando que o item B fosse o item correto. Porém, a questão da água ser quente, vamos tentar aqui, vou tentar explicar de uma forma melhor, né? A água superficial é mais quente nos trópicos do que nas regiões temperadas, causando maior precipitação. Com certeza, boa parte das pessoas marcaria essa questão aqui. Vamos deixar ela aqui em off, tá? Porque até eu tô achando difícil refutar essa questão, mas vamos para as próximas. C. O ar mais quente tropical retém mais vapor. Aqui, pronto. O ar mais quente tropical retém mais vapor de água na atmosfera, aumentando as precipitações. Então, esse aqui é o item correto, né? Esse aqui é o mais ou menos correto, o B, e o C é o 100% correto. Por quê? Quando eu tenho ar quente, né? Ele vai ajudar, tá certo? Na evaporação da água. Esse vapor de água vai para a atmosfera, vai condensar e vai se transformar em nuvens, tá bom? Então, é esse o motivo de, nas regiões equatoriais, terem mais chuvas, porque existe uma temperatura mais elevada, os ventos vão ser mais quentes, o ar vai ser mais quente, esse vapor de água vai ser ajudado por esse ar quente, né, a subir e tal, e a formar, condensar essas nuvens, assim, podendo, né, resultar nessas grandes precipitações. O item correto mesmo é o C. Agora, o item B, com certeza, confundiria muitas pessoas, tá? Porque ele fala que somente o fato da água superficial ser mais quente nos trópicos do que nas regiões temperadas é o causador da maior precipitação, mas não é, tá certo? Não é. Porque se eu pensar a floresta amazônica está próximo
tem a bacia do Amazonas, né? Mas não está próximo de oceanos e tal para poder fazer ter uma grande água superficial. Tem a bacia do Amazonas, mas a gente já sabe, estudando o clima do Brasil, que a grande quantidade de nuvens de chuva na Amazônia não é só por conta do rio, mas principalmente por conta da própria floresta, porque a floresta transpira. E o ato de transpirar da floresta é que forma essas grandes nuvens, né? Então a gente vai ver aí que está mais para a formação das nuvens pela água evaporada, por esse vapor de água ajudado pelo ar quente da atmosfera, do que pela água superficial ser quente, tá bom? O item D. O ar mais frio de regiões temperadas retém mais vapor? Não. O ar mais quente é que retém mais vapor, certo? Não o ar mais frio. Item E. A água superficial é fria e menos abundante nas latitudes extremas, causando menor precipitação. Não, a gente acabou de analisar que a questão não está tão ligada à água em si, né? Mas aos ventos, ao ar ser mais quente, né? Então, já podemos descartar o item E, item correto é o item C. Ok, pessoal? Última questão, Enem de 1998. A maioria de vocês ainda não era nem nascido, né? Mas eu já tinha uma de idade nessa época. Vamos lá. A figura abaixo representa a variação anual de temperatura e a quantidade de chuvas mensais em dado lugar. Não sabemos qual é. Sendo chamado de climograma. Neste tipo de gráfico, as temperaturas são representadas pelas linhas e as curvas pelas colunas. Tá? Temperatura linha. A coluna aqui vai ser as chuvas. Tá? As chuvas vão ser as colunas. Temos aqui a tabela 1. Nós temos uma precipitação que fica aqui entre, pelo menos aqui no mês, se você analisar mês de dezembro, a temperatura está um pouco baixa, mas nós temos uma precipitação bem alta, né? Negócio bem interessante. As distribuições das chuvas no decorrer do ano, conforme mostra no gráfico, é um parâmetro importante na caracterização de um clima. A esse respeito, podemos dizer que a afirmativa está errada, pois o que é importante é o total pluviométrico anual. Não, né? O total pluviométrico anual não é o determinante da coisa. Item D está certa, pois juntamente com o total pluviométrico anual são importantes as variáveis na definição das condições de umidade. Correto, esse é o item correto, né? Item C está errado. Bom, se já está certo, nós sabemos que está certo, os que estão errados nós descartamos todos, né? Pois a distribuição das chuvas não tem nenhuma relação com a temperatura. É óbvio que tem relação com a temperatura, né? Super tem relação. D, está certa, pois é o que vai definir as estações climáticas. Não exatamente, tá certo? E, está certa, pois este é o parâmetro que define o clima de uma dada área. Só a questão da chuva é o parâmetro para você definir o clima de uma dada área? Não. Você tem que analisar em conjunto, tá certo? Como o item B acabou de dizer aqui pra gente. Então, o item B é o correto. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido explicar, né? Porque às vezes a gente pensa que está facilitando, mas está complicando a cabecinha de vocês. Então, quem não tiver entendido, pode falar comigo depois, deixa um comentário aí, não sei, no YouTube, ou fala comigo mesmo, já que você é meu aluno, fale comigo mesmo pessoalmente pelo WhatsApp, pelo grupo da turma. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, né? Mais uma vez, fale comigo. Vocês podem pesquisar, tem canais muito bacanas de geografia que respondem essas questões. E eu vou, inclusive, deixar alguns links para vocês no grupo do WhatsApp, ok? Então é isso, pessoal. Forte abraço.